Bom dia a todos. Como devem ter percebido, eu sou da Sonai MC. Já agora, e comparativamente com o Rui, vamos falar se calhar de algumas coisas semelhantes. Desde logo porque eu fui responsável, até há bem pouco tempo, também pela área de Data Analytics. E, portanto, é engraçado que entre o intervalo tivemos com pessoas mais ligadas ao negócio, temos pessoas agora mais ligadas ao IT, a falar também de negócio. Portanto, acho que vão ver aqui algumas coisas que são muito comparáveis, inclusive. Bom, começando por aí. Fala só um pouco da Sonai. A Sonai é o número 1 no retalho alimentar, com um volume de negócios de cerca de 6 mil milhões de euros de vendas, com uma preocupação muito orientada àquilo que é o bem-estar do planeta e também com um apoio muito efetivo àquilo que é a comunidade que nos rodeia. Também, como é óbvio, tem um grande portfólio das mais variadas marcas, desde logo e destacando aquilo que é o Continente Modelo e o Continente Bom Dia, e já agora porque dessas são as que mais se conhecem, a Wells, até pelo seu crescimento nos últimos anos, é também uma que eu gostaria de destacar. Bem, mas mesmo nós sendo Sonai, e eu mesmo dizendo à minha equipa que eu no dia-a-dia vendo batatas, apesar de estar no IT, mesmo já agora, hoje estando na segurança, depois é uma coisa que eu recupero a seguir, mesmo à minha equipa de segurança, também digo que nós vendemos batatas todos os dias, porque na verdade é essa a nossa missão, não é? Portanto, eu garantir que aquilo que construo enquanto sistemas, aquilo que eu seguro nos sistemas, de facto apoia um negócio tão simples quanto vender batatas. É claro que nós acreditamos que para o fazer temos que ter boas tecnologias, temos que garantir a sua evolução, temos que estar atentos às tendências do mercado, e acreditamos também que temos que ter uma arquitetura de referência no retalho. Portanto, nós na verdade suportamos e otimizamos aquilo que são as funções críticas do negócio, maximizamos o valor através do IT, promovemos uma cultura de inovação e também, como é óbvio, vamos adaptando aquilo que é o modelo operativo, porque quem olha para o IT há 10 anos atrás e olha para os dias de hoje, o IT evolui muito. Pronto, temos, como eu disse, uma arquitetura de referência, mas trago este mapa porque eu acho que é importante perceber que, quando nós estamos a falar do RAID e da complexidade dos processos que nós temos integrados no RAID, estamos a olhar para controlar tudo aquilo que é aquela complexidade de aplicações que temos ali ao lado. E que já agora são cerca de 500 aplicações que sustentam os mais variados negócios dentro do próprio retalho. Por outro lado, e porque falamos de inovação, nós temos que ter muito claro aquilo que é o nosso roadmap futuro e, portanto, nós, com muita previsibilidade, tentamos olhar para as coisas com alguma distância e, portanto, temos planos de evolução, de implementação do roadmap a 3 anos de distância. Por outro lado, aquela complexidade que viram há pouco, desde logo tem que se traduzir naquilo que são as soluções e os parceiros com os quais trabalhamos. E há uma multiplicidade de parceiros nas variadas áreas que, de facto, suportam aquilo que é o nosso negócio. O nosso negócio, aquele que é a face mais visível, é muito reduzido pelas lojas, mas a verdade é que nós temos contabilidade, nós temos serviços financeiros, nós temos processos de logística e de interposto que também têm que ser garantidos, temos processos de merchandising, comerciais que têm que ser garantidos e, portanto, temos toda uma panóplia de soluções que nos suporta e, desde logo, ali o RAID, com o qual temos uma relação muito duradoura. Achei que ia ser o mais antigo, mas o Rui conseguiu bater-nos nisso. Nós começamos com o RAID em 2008, o Rui começou um ano mais cedo, portanto ganhaste esta. Mas pronto. É claro que a FI é uma relação um pouco mais recente, apesar de conhecermos algumas das pessoas da FI há muito tempo e que, na verdade, acabaram por nos ajudar a fazer este caminho. Eu falei de inovação, só para não estamos só a falar do RAID. Nós aqui ao lado temos algo que nós nos orgulhamos bastante. É uma loja de futuro, é uma loja na qual nós podemos entrar, efetuar compras, sair, sem termos que necessariamente nos preocupar por irmos ter com alguém que está na linha de caixas. Portanto, todo um processo feito em self-service, algo muito inovador e do qual nos aliviamos bastante. Bom, falando então sobre o RAID. Agora chega a hora da água, mas falando sobre o RAID. Como eu disse há pouco, o Rui ganhou. Nós começamos com uma prova de conceito. Já agora, estava agora a recordar, começamos com uma prova de conceito numa campanha da qual nós temos muito orgulho, que se chama a campanha de brinquedos de Natal, porque desde logo aí achamos que era o momento certo
para fazer uma prova de conceito, pegando no processo de negócio e tentando perceber até que ponto é que, por exemplo, aquilo que eram os descontos comerciais associados ao maior cartão do país, estavam de facto a ser garantidos enquanto revenue. Ou seja, que não tínhamos perda de desconto, que estava a ser bem utilizado, e pegamos logo nesse use case. E na altura, só para terem ideia, porque eu acho que isso é interessante, apesar de ser história, nós começamos com o RAID como um seio, estamos a analisar uma solução muito conhecida do mercado para aquilo que era o controle de interfaces, mas tínhamos um desafio de perceber internamente até que ponto é que o RAID podia ser usado na perspectiva do retalho. E pegamos de facto nesse processo. E dissemos, só vamos avançar, se na prova do conceito conseguimos perceber que o business case assim justifica. E a verdade é que nós implementamos o interface, mais cerca de 2 meses, e passado um mês o projeto estava pago. O que é interessante, portanto foi fácil tomar a decisão, foi fácil vender isso ao bordo, porque na verdade o projeto passado um mês estava pago. É claro que isto contraria, porque eu estou a dizer que iniciamos a implantação do RAID em 2010, mas isto é data oficial. Nós iniciamos isto bastante mais cedo. Fizemos um longo caminho até hoje. Eu identifico aqui alguns projetos que fomos fazendo, mas vamos centrar essencialmente naquilo que foi o projeto de 2020, que foi a criação de uma framework para controles de qualidade e indicadores, porque tudo o resto, no fundo, acaba por espelhar aquilo que foi a colocação do RAID no negócio. Já agora nós tínhamos como estratégia que o RAID fosse um RAID de retalho. Nós todos sabíamos qual era o propósito do RAID, muito associado às telcos. Tínhamos muitas dúvidas sobre aquilo que poderia ser a sua implementação no retalho, mas para nós, desde o início, teve muito claro que aquilo que pretendíamos é ter o RAID no retalho. E a verdade é que todos os processos que vêm ali acabam por estar aplicados nas mais variadas áreas. Pronto, com isso, os casos que vamos trazer, que eu vos vou trazer hoje, é muito associado aos controles de qualidade, às motorizações e até aos indicadores de operação, ou indicadores de negócio. E já agora, eu não vou falar tanto dos negócios aqui, de vez em quando vou estar a tocar, mas isto que vão ver está muito orientado para as equipas de IT. Começam aqui, vou explicar porquê, mas muitos dos exemplos que eu podia estar a trazer, de facto, acabam por ver integrado o RAID nas mais variadas áreas de negócio. Okay? Nós temos, por acaso, uma política diferente, ligeiramente diferente do Rui. Eu próprio fui muito evangelizador do RAID dentro da Sonai, sou considerado o pai do RAID, ou a mãe, porque há ali um colega que nunca sabemos quem é a mãe, quem é o pai. Pronto, a gente debate sempre um pouco nesse sentido, mas a verdade é que eu sou evangelizador do RAID porque eu acredito que o RAID, considerando as valências que tem, podem ser aplicadas às mais variadas vertentes do negócio. E ele tem a flexibilidade e o engenho para poder facilitar aquilo que se pode transformar enquanto ideia dentro do próprio RAID. E é por isso que nós temos o RAID na auditoria, temos o RAID nas nossas operações e temos o RAID no IT. E é sobre o RAID do IT que eu hoje venho falar. Pronto, a qualidade dos dados, como o Rui também dizia, para nós é muito importante, porque nós no IT, eu na altura estava muito associado à equipa de operações, já agora me desculpem, esqueci-me de uma coisa, eu como disse há pouco, eu hoje tenho a responsabilidade da área da segurança, não é? Segurança operacional dentro da cibersegurança, mas para o IT, foi um desafio que comecei há 9 meses atrás. De qualquer forma, é de facto por ser o pai que hoje estou aqui a falar sobre o RAID. Tá? Só por isso, há aqui um desafio de eventualmente nós vemos como é que podemos pôr o RAID também na segurança, mas isso é um outro desafio que tenho ali a falar com Pedro. De qualquer forma, qualidade de dados. Como há pouco falei, nós temos uma miscelânea de soluções de interfaces muito grande. E, portanto, as próprias equipas de operações que nós temos, nas mais variadas soluções, têm esta necessidade, que o Rui muito bem referiu, de nós garantirmos a integridade da informação desde o seu ponto de início até o seu ponto de chegada. Desde logo, inclusive, até eventualmente a AT. E passando nós para as mais variadas soluções, quando falamos de pontos de venda, quando falamos de ERPs, de data warehouse, de sistemas de contabilidade, quando nós falamos de uma coisa que se chama, por exemplo, vendas, as vendas existem desde o primeiro ponto até o último, e com entrega eventualmente um relatório à autoridade tributária, inclusive. E, portanto, o que nós tentamos mapear dentro desta solução são, de facto, os mais variados interfaces que existem, na garantia de que aquilo que é um euro no início é também um euro no final. E, portanto, esta é, de facto, a nossa preocupação. A segunda preocupação também é eu garantir que estou a entregar isto às equipas operacionais. Ok? Portanto, grande preocupação quanto à qualidade de dados e depois quanto àquilo que é usar estes dados para apoiar a decisão. Por outro lado, também melhorar aquilo que são os controles de processos inerentes aos fluxos de informação, mitigar estes riscos de falhas, é isso que nós queremos, no fundo, tentar garantir,
e depois também garantir que partilhamos o conhecimento relativo à qualidade da informação. Isto porquê? Este projeto começou, de facto, como um tema só de, se quiser, de interfaces. Mas a verdade é que hoje, quando nós falamos de Data Governance, por exemplo, eu quero dar a evidência a alguém de como é que está a qualidade da informação que eu tenho. Como é que está a informação, como é que está a qualidade, por exemplo, daquilo que são as vendas que estão a ser consultadas pelo board. O board conseguir perceber que o meu accuracy das vendas são de 99,9%. Okay? São muito poucas empresas que têm esta vertente, que têm esta visibilidade, e nós tentamos procurar garantir que aquilo que nós bebemos enquanto uma falha diária de informação, desde logo, pode também ser usada para demonstrar, enquanto indicador, a qualidade da venda. Tá? Pronto, portanto, os desafios eram muito centrados nos controles de qualidade. Portanto, queríamos construir um módulo de avaliação da qualidade entre as mais variadas aplicações, descontinuar uma solução que nós tínhamos, que era obsoleta. Por outro lado, também responder aos diferentes tipos de ligações existentes. Como vocês viram, nós temos uma complexidade muito grande de sistemas, portanto, há alguns sistemas bastante obsoletos, inclusive, e, portanto, nós queríamos uma solução que fosse flexível o suficiente para nos permitir garantir as ligações que precisamos. Depois queríamos também ter, e este foi um desígnio muito forte para nós, agilidade na criação de controle de qualidade. Eu vou falar um bocadinho disto também à frente. E depois, como também disse, também queríamos usar esta informação para reportar aquilo que é a atividade, para reportar aquilo que é a evolução. Essa evolução, se quiserem, acaba por ser traduzida naquilo que são indicadores operacionais. Estes indicadores operacionais bebem daquilo que está do lado esquerdo, mas também achamos que outro dos problemas que nós tínhamos, e provavelmente deve ser comum a boa parte das áreas, nós quando temos negócios, temos várias equipas responsáveis por diferentes sistemas, e eles produzem os seus próprios indicadores. Temos uma dificuldade depois que é como é que eu, níveis mais acima, consigo perceber o estado dos meus sistemas, o estado das minhas aplicações, o estado dos meus processos. E o que passámos a fazer também foi, ok, eu tenho o desafio de garantir que crio também um framework que permita ter num único local tudo aquilo que são indicadores de gestão geridos pelo IT e geridos também pelo negócio. Pronto, só enquanto projeto, já percebi que lá em cima desapareceu o valor, mas enquanto projeto nós tivemos, enquanto equipa, que era aquilo que supostamente devia aparecer ali no preto, tínhamos um gestor de projeto da área de Data Analytics e tínhamos também um Support Engineer a trabalhar no seio da equipa de Data Analytics. Depois nós trabalhamos com duas pessoas, foram mais direta da equipa da Mobilium, entretanto FI, e trabalharam connosco quase durante 12 meses, isto ainda vai durando, mas mais de 12 meses para garantir que implementámos esta framework. As capacidades que nos queríamos ver desenvolvidas eram muito associadas aos controles de qualidade, quer também depois naquilo que é a monitorização dos próprios processos. Portanto, nós não estamos só a falar de eu comparar o ponto A com o ponto B, às vezes também é, se eu estou à espera de um determinado resultado, medir esse resultado. Ok? E depois, como eu disse há bocadinho, também daqui tirar alguns indicadores de gestão. Outros pontos, desde logo, enquanto estou a falar de framework, era nós garantirmos também que desenhávamos um processo de scaling. Que permitisse, no fundo, nós irmos gerindo ao longo do dia tudo aquilo que é a execução ou não execução de um processo. Depois, de toda forma também, garantir que de forma automatizada nós tínhamos controles de qualidade que pudessem ser duplo sentido, que pudessem ser de validar um determinado fecheiro, uma determinada interface de forma unitária e que permitisse, por exemplo, garantir que até mesmo funções de base de dados eu pudesse impregnar no controle de qualidade e pudesse garantir aí um output. Depois também, porque nós somos uma empresa de sistemas de informação, temos um ITSM. O ITSM, para quem não conhece, é a ferramenta de ticketing de uma unidade de IT que trabalha sobre incidentes ou pedidos que possam estar a ocorrer e sobre os quais tem que estar a responder. Nós queríamos garantir também que havia aqui uma ligação, porque a verdade é que as equipas no suporte precisam disto para garantir que dão a prioridade certa dentro daquilo que são os aceleradores que têm estabelecidos desde logo o negócio. Depois, como é óbvio, e porque nós estamos aqui a considerar que esta é uma solução que, mais do que o IT, na perspectiva da área de Data Analytics, é uma solução para o IT, portanto, todas as áreas de suporte, no fundo, tinham que usar isto. Essa era uma das razões pelas quais nós inventámos a framework. E, portanto, nós queríamos democratizar aquilo que era o uso da solução. Como tal, também tínhamos que garantir a perfilagem de acessos, porque os acessos que nós queríamos ministrar teriam necessariamente que ser diferentes.
Implementamos um workflow de case management. Como eu disse, colocamos também a execução e geração de indicadores de gestão, numa perspectiva um bocadinho diferente, e depois também garantir que tínhamos reporting a que nos permitisse também desde logo dar a perceber aquilo que é a execução de um processo de controle de qualidade. Mais uma vez, se olharem para isto, eu estou a falar de funções que até podiam estar centralizadas numa equipa de IT que suporta o RAID, mas a nossa intenção foi sempre garantir que eu evangelizo aquilo que é a utilização de RAID. E, portanto, um técnico que hoje está a entrar, ele com uma pequena formação, garante que qualquer controle de qualidade, qualquer indicador de gestão, ele consegue implementar numa janela de 10 minutos. Okay? Foi sempre este o propósito. Pronto, não perdendo muito por aquilo que é a arquitetura, mas só para dar um pouco de evidência de que nós do lado esquerdo temos tudo aquilo que é o ecossistema da SONEI, nós temos ligações aos mais variados sistemas, tudo isto depois é integrado daquilo que é a arquitetura de RAID, e depois temos diferentes módulos de processamento, porque, como eu disse há pouco, nós temos um RAID, se quiserem, para o IT, nesta lógica dos controles de qualidade dos indicadores, que não sendo só o IT, porque também privilegiamos isto no negócio, também damos esta ferramenta ao negócio, mas temos isto de forma mais consolidada, mas depois garantimos também que há capacidade para tratar todos os restantes RAIDs que são usados em cada um dos negócios. Isto é comum, acredito, se calhar representado de uma forma um pouco diferente, mas o grande foco de tudo isto, por norma, são 3 grandes eixos. Por um lado, nós garantimos que estamos a obter a informação que precisamos para que o RAID possa fazer a correlação, ou o sistema possa fazer a correlação. Temos uma camada a meio, que no fundo garante esta consolidação e comparação dos dados, e depois temos a apresentação de tudo aquilo que é o output, quer numa perspectiva de case management, quer numa perspectiva de registro ou alarme no ATSM, quer também numa perspectiva de reporting. Pegando num caso e dando um pouco de perspectiva daquilo que é o fluxo, imaginem que eu estou com um técnico ao meu lado, ou estou com uma pessoa de negócio ao meu lado, aquilo que lhe entrego no fundo é um conjunto de interfaces. Okay? E no fundo ele passa por estes 5 pontos. É claro que, como eu disse há pouco, o objetivo é que isto demore 10 minutos, 5 a 10 minutos, implementar um controle de qualidade, uma monitorização, um indicador. A única coisa que ele acaba por não deixar de ter que fazer, e pode ter que investir algum tempo, mas teria sempre que o fazer, é tentar caracterizar aquilo que é o input que precisa. Esse é um trabalho que eu não consigo fazer por ele. Okay? Portanto, olhar para a construção de uma métrica, por exemplo, perceber a que base de dados é que tenho que me ligar, qual é a lógica que eu tenho que ter nesta ligação para reter, por exemplo, aquilo poderá ser o conceito de uma métrica que se chama vendas. Isso é um esforço que tem sempre que ser garantido. A diferença é que eu não preciso ter um engenheiro com ele para fazer isto, e ela é autónoma para o poder fazer. No máximo, se não conseguir fazer, pode-me pedir a mim para dar a query para que isto possa ser feito. A partir daqui, ele é completamente autónomo. E, na verdade, o que acontece é... Já agora, eu não esqueci de referir isto, esta é a nossa página de back-office, só dentro daquela lógica da perfilagem, isto é algo que está disponível para quem gere a plataforma RAID. Mas, a partir daqui, é clicar num botão, quem quiser, quem tiver acesso, e começa a construir o controle de qualidade, a monitorização ou o indicador. Como disse, a interface tinha que ser muito, muito fácil de usar e, portanto, a verdade é que ele tem que preencher quase como se fosse uma checklist aquilo que tem que produzir. Por exemplo, aqui, o que nós estamos a dizer é que nós aqui temos que parametrizar aquilo que é a origem da informação e aqui temos que parametrizar aquilo que é o destino. Imaginem o sistema A e o sistema B, eu tenho que saber o que é que vou buscar o sistema A, tenho que saber o que é que vou buscar o sistema B e depois como é que comparo. Mais uma vez por interface, imaginem que ele vai recolher o output disto, são 10 campos, e eu vou dizer qual é o meu campo prioritário, vou estabelecer os outros campos, e depois vou dizer como é que eu relaciono os campos. A partir daqui nós temos que fazer uma coisa que é perguntar quantas vezes é que quer fazer isto. Se quer fazer isto de forma diária, se quer fazer isto 2 vezes por dia, se quer fazer isto a cada 10 minutos. Na verdade, o que aqui estou a fazer é construir o scheduling para executar aquele controle de qualidade. Mais uma vez, temos uma janela, uma interface criada para esse efeito. Eu digo qual é o processo que vou estar a correr, digo se o processo, inclusive, está ativo ou não, determino a hora a que isto começa, o horário, a partir desse momento, temos um scheduling definido. Já agora eu não mencionei aqui, também pode aqui ser parametrizado, por exemplo, se vou abrir um alarme para o ITSM, se vou abrir um alarme 24/7, se estivermos a falar de monitorização, por exemplo, eu posso entender que isto tem que ir para a consola de monitorização numa equipa de operações, por exemplo, porque
eu posso ter aqui um fluxo que é crítico. E fluxo crítico para mim não tem necessariamente que ser uma base de dados que foi abaixo. Isso aí tem uma logística diferente. Mas pode ser dizer, eu devia ter as encomendas na logística até às 9 horas da manhã, não aconteceu, eu fiz essa validação, envio isto para as operações 24/7, as operações contactam as equipas de negócio, ou a equipa da IT, e a equipa da IT tem que recuperar. Pronto, nós aqui temos uma perspectiva diferente daquilo que são os fluxos montados. Esta é uma perspectiva por trás do fluxo que é montado, mas que na prática também está disponível para o utilizador final. Isto porquê? Porque muitas vezes nós temos que ganhar eficiência. E isto permite-nos perceber onde é que eu eventualmente posso estar a perder tempo, ou onde é que está o erro da execução que eu estou a tentar montar. E, portanto, damos esta perspectiva desde logo ao utilizador. Mais uma vez, o que é que aqui estou a garantir? É que já tem autonomia enquanto ação para poder construir o seu controle de qualidade. Depois, a questão do alarme, sendo que o alarme pode ser usado nessa perspectiva, que é, eu posso enviar um mail, já agora, eu posso enviar um mail na perspectiva do utilizador final, na perspectiva do IT, o mail não é suficiente. Portanto, se nós estamos a falar de alarmística, temos ferramentas diferentes para gerir essa alarmística, portanto, tem que ser aberto um registro e temos que envolver a equipa 24/7. Mas a verdade é que o resultado daquilo que é um controle de qualidade, aquilo que nós estamos a ver aqui é um não ok. Por exemplo, aqui estamos a falar de um sistema associado à logística. Nós temos um controle de informação de encomendas que tem chegado ao interposto, não chegou, ou existem encomendas em falta, ele não só diz que há o erro, e diz quais são as encomendas que estão em falta. Tá? E no fundo, naquela lista, mesmo que ele não tivesse que aceder ao RAID, imagina que é um parceiro externo, ele vai ter a receber um mail com a informação que está em falta. Pronto, e depois disto é parecido, Rui, não roubei, okay, não fui lá tirar o interface, mas a verdade é que temos associado também o Case Management, que tem tudo aquilo que são os outputs, tudo aquilo que está a ocorrer enquanto monitorização e controle de qualidade, que nos dizem se terminou bem ou mal, sendo que isto está integrado com a ITSM e temos inclusive desenvolvida a interface que permite que quem está a tratar os casos no ITSM pode fechar o registro e fecha aqui, quem quiser fechar aqui pode fecha automaticamente no ITSM. Pronto, por último, temos a componente de reporting. Como eu vos disse, nós perdemos a oportunidade de olhar para aquilo que são os controles de qualidade, as monitorizações que são executadas todos os dias, e não consigo perceber com isto que tendências é que existem, estamos a perder informação. E nessa perspectiva, nós na verdade vamos medindo aquilo que é a performance desse controle de qualidade. E é isto, na verdade, que nós usamos quando estamos a falar de data quality. Porque, na verdade, mesmo nesta interface, como bem, tive 4 alarmes e tive aqui alguns desvios, eu estou ainda assim a dizer qual é a qualidade do interface. Okay? Isto é usado já agora para nós, mas começou a ser usado, por exemplo, pelo negócio, que tem o pelouro do Data Governance, para conseguirem perceber, por exemplo, para este fluxo, ou para este domínio de dados, qual é a qualidade da informação. Por outro lado, também nos interessa consolidar isto. Portanto, nós aqui estamos a falar do controle de qualidade mais em detalhe. Como é óbvio, nós temos vários controles de qualidade associados a alguns domínios de informação que temos, e este, na verdade, dá-nos a perspectiva mais consolidada daquilo que é a performance dos indicadores que fazem parte de um determinado chapéu. Seja ele venda, seja stocks, seja o que for. Eu aqui estou a mostrar, na perspectiva agora da gestão, portanto, se nós tivermos a olhar isto no prisma de indicadores de gestão, nós, na verdade, temos a mesma coisa. E já agora, eu só vou adicionar uma parte que fui referindo, mas pode não ter ficado muito claro. Nós temos aqui indicadores de gestão que são indicadores operacionais. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos uma coisa que se chama backlog de incidentes, que no fundo diz como é que eu estou perante aquilo que é o meu negócio, os registros que me está a abrir, em que estado é que eu estou. Isto é um indicador que é da equipa de Helpdesk. Mas, como eu disse há bocadinho, nós, quando olhamos para as equipas, muitas vezes nós temos os indicadores nas equipas. Não temos estes indicadores numa perspectiva mais global de gestão. Seja ao meu nível, seja até ao nível CEO. E, portanto, o que nós fazemos é, nós vamos consolidando por camadas. E, portanto, a verdade é que, a partir de um determinado momento, nós dissemos, só há um sítio onde são criados indicadores. Querem criar indicadores? É no RAID. Quanto tempo é que demora? Eu já disse isto várias vezes. 5 minutos. Tá? Pronto, e é um bocadinho isto que nós estamos a mostrar. Portanto, na perspectiva dos indicadores, por exemplo, aqui estamos a falar de uma coisa que nós chamamos de bates de aprovisionamento, que na verdade é aquilo que prepara tudo aquilo que são encomendas para poderem ser entregues nas lojas. Nós estamos a medir diariamente aquilo que é
a execução deste indicador, nós definimos um SLA, que é o processo tem que estar terminado até às 4 da manhã, e eu meço quantas vezes é que isto não aconteceu. Ok? E, de certa forma, também vejo quais são as tendências associadas. Isto permite-me o quê? Que eu, estando a olhar de uma perspectiva completamente diferente para aquilo que é uma interface, eu perceber como é que está aquilo que eu tenho, na verdade, que integrar no negócio, como é que está a estabilidade daquele fluxo particular. E se eu, eventualmente, tenho um desvio efetivo, aqui por acaso isso não acontece, nós temos estado consecutivamente a melhorar o indicador, ok? Às vezes, quando isto acontece, nós fazemos uma notícia que é baixamos a barra, não é? Tá? Mas pronto, isso é o após, mas a verdade é que nós temos uma tendência de redução, está tudo a correr bem. Se temos o contrário, e se começamos aqui a tratar falhas particulares, as pessoas são obrigadas a justificar. Porquê é que são obrigadas a justificar? Numa perspectiva que toda a gente tem, com certeza, de melhoria contínua, nós obrigamos a trabalhar com as pessoas na perspectiva de perceber porque é que as causas efetivamente acontecem. Porque o meu objetivo é de resolver a causa. Ok? E isto é o primeiro indício em como há uma causa para tratar. Já agora também porque as mais variadas equipas gerem isto, gerem o seu dia-a-dia, também com indicadores, aquilo que nós consideramos os indicadores operacionais mais importantes, as pessoas sabem isto todos os dias. Portanto, eu não tenho que preocupar em falar com os meus coordenadores e perguntar quais são os indicadores que ele está a acompanhar. Se são indicadores que são importantes para a organização, tenho isso de forma consolidada, as tais justificações de desvios aparecem de forma automatizada, portanto, já não tenho que perguntar a ninguém. Normalmente o que acontece, quando eu tenho que perguntar a alguém porque aquilo aconteceu, já não é por causa da justificação, é para perguntar qual foi a causa. Ok? E como é que vamos resolver, inclusive. Mas lá estão as tendências que eu vos falava há bocadinho. Ok? E aqui temos indicadores de negócio, por exemplo, estamos a comparar coisas de vendas, estamos a comparar data quality, mas também estamos a comparar incidentes e backlog que existe associado às equipas de primeira linha que estão no helpdesk a suportar aquilo que é a resposta aos negócios. Bom, são alguns números daquilo que eu estou aqui a envolver. Nós temos este controle ligado a mais de 80 aplicações. Esta é uma prova de que isto está democratizado. Portanto, isto não está na Data Analytics, naquelas duas pessoas que há pouco referi. Isto está nas pessoas. Portanto, são as pessoas que montam os seus controles de qualidade, os seus indicadores, que são desafiados todos os dias a montar indicadores de gestão. E, portanto, já são mais de 250. Temos 564 controles de qualidade efetivos entre soluções, 985 monitorizações, boa parte delas a gerar alarmística, não só dentro do raio, mas fora do raio, como há pouco expliquei. Isto equivale a 68 mil execuções mensais. E depois temos mais de 300 indicadores operacionais, muito na ordem do IT, que usamos de forma frequente nas equipas. Okay? Quer a níveis mais consolidados, quer a níveis mais operacionais. Temos aqui algumas dificuldades que eu brevemente passo. Algumas foram questões mais gráficas. Okay? Por outro lado, tendo aqui esta vontade de garantir que é uma framework que é usável por toda a gente, colocamos aqui alguns desafios de performance, que nós também ultrapassamos com a ajuda da equipa da FI, inclusive. Tivemos que adequar a solução aos diferentes perfis. Isto também foi um desafio. Aquilo que de base o Rai nos estava a dar também já tínhamos desafios e, portanto, mais uma vez com a equipa da FI conseguimos ultrapassar esse obstáculo. Depois também porque queríamos mesmo distinguir aquilo que é o técnico do funcional, porque, como disse, isto, apesar de ter nascido no IT, é uma solução que nós queremos pôr no negócio, portanto, temos negócio a usar isto. O scheduling por si, nós começamos com aquilo que era o básico do RAID, mas rapidamente percebemos que isso não era suficiente e, portanto, tivemos que desenvolver algo à medida. Não é? Portanto, foi algo também muito desafiante. A própria integração com a ITSM, mais uma vez, nós não queríamos o mundo virar para nós queríamos que o RAID fosse virado para a população. E depois também algo que já foi aqui referido durante o vídeo hoje, o processo de gestão de mudança. Eu há pouco não referi isso, mas nós não tivemos a preocupação, aliás, tivemos a preocupação de garantir que aquilo que nós íamos implementando nesta framework era usável. Ou seja, nós não esperamos pelo fim do desenvolvimento da solução como um todo para entregar isto às equipas. Portanto, nós fomos fazendo um processo de integração do trabalho e de gestão de mudança que foi contínuo. Okay? Os próximos passos, e este é o último slide. Eu mais uma vez foquei isto um pouco mais no IT e naquilo que é a qualidade da informação, mas vêm aqui projetos diferentes. Por exemplo, nós estamos a falar ali de um processo muito associado aos RHs. Estamos a falar, por exemplo, de um processo que nos traz aqui um desafio,
até porque provavelmente nos pode ajudar também a poupar umas massas, que tem a ver com o controle efetivo daquilo que é a informação que eu entrego à autoridade tributária. Uma solução de mercado, só para terem ideia, que faz isto bem e só faz a parte final, o ano é capaz de custar qualquer coisa que não nos cabe. E só cobre aquilo que é a minha entrega à autoridade tributária. E aquilo que nós queremos é garantir que, para além de fazermos isso, trabalhamos um pouco mais na retaguarda. Eu preparar aquilo que é a informação antes de chegar àquilo que é a interface com a própria AP. Bom, depois temos aqui também algumas melhorias operacionais dentro da própria solução, isto mais orientado para aquilo que são operações em loja da Wells, e depois continuar a evoluir aquilo que são os indicadores operacionais. Há espaço aqui para evoluir e, portanto, consideramos isso também no pipeline para aquilo que é o ano 2023 e 2024. E pronto, passou rápido, espero que tenha sido muito maçador, mas disponível para qualquer questão que possam ter. Obrigado. Muito obrigado, parabéns. Extraordinário ver a utilização do RAID para criar uma framework de controlos. E eu queria perguntar-lhe o seguinte: na sua explicação referiu que ao nível dos interfaces seria possível ligar dois sistemas. E como resolver quando tem a necessidade de criar um indicador sobre múltiplos sistemas ou múltiplas aplicações? O problema é fácil, porque, como eu disse, por exemplo, aquilo que são as ligações, há aqui um outro desafio que nós podíamos estar a falar, mas provavelmente isso vai demorar mais um tempo, porque é um desafio que eu tinha, se ainda me mantivesse nesta área, provavelmente é uma coisa que eu iria fazer diferente. Nós tínhamos isso no início, mas achamos que íamos aumentar muito a complexidade e preferimos não fazer, que tem a ver com a reutilização da informação, ok? Porque, por exemplo, quando nós falamos de algo como stocks ou vendas, muitas vezes, nas mais variadas organizações, nós temos o mesmo interface, se quiserem, o mesmo domínio de informação espalhado por um conjunto de sistemas, não é? E, portanto, como nós orientando isto, que é assim que está, e vai responder à sua questão, que é, para mim, uma monitorização é um processo. E, portanto, eu posso ter, por exemplo, várias validações sobre as vendas, mas para mim isto é um processo. O que significa que eu vou aos sistemas operacionais tantas vezes quantas os controles de qualidade que eu tiver. O desafio que eu teria, até um pouco alinhado com aquilo que é a perspectiva com o Retain, mais na área da Analytics, já no Big Data, nós também temos Big Data, mas não tocamos isso ainda, que é a perspectiva que eu tenho de reutilizar a informação, que é, ok, quando vou buscar vendas, vou buscar as vendas necessárias, com a amplitude necessária para eu possa usar no controle de qualidade, e depois sobre ela eu faço tantos controles quantos quiser. Okay? Nós não seguimos esta lógica porque achamos que fazer isso tinha um time to market depois muito longo, e como eu disse há pouco, nós tínhamos a noção de que queríamos avançar de forma muito rápida, colocar isto nas equipas e, portanto, para nós, um controle de qualidade, por exemplo, é quando tem 2 pontos, tem um input 1 e um input 2, que é isto que eu vou comparar. Para mim isto é um fluxo e, portanto, significa que há 2 ligações aos 2 sistemas que eu quero comparar, mas isto é uma regra que eu aplico sempre, tantas vezes quantos controles de qualidade que eu tiver por necessidade de aplicar. Para dar aqui um exemplo concreto, se estou a falar de vendas e quero comparar margem, há de estar no fluxo das vendas, mas eu vou comparar de forma íntegra a margem, o controle de qualidade chama-se margem e é isso que estou a comparar. Estou a usar o mesmo domínio de informação. Se quero comparar ou usar aquilo que é venda bruta, eu vou criar um controle de qualidade chamado venda bruta e estou a comparar a venda bruta. Tá? Respondi. A sua segunda questão era? Era essa. Ok. Pronto. Não, eu estou a dizer isto porquê? Porque na perspectiva da monitorização, que usa um bocadinho o mesmo espelho, eu aí é algo muito mais orientado. Eu, por exemplo, quero validar a informação, não quero comparar nada. Eu quero validar uma determinada regra de negócio, que era há pouco, falava um pouco sobre isso com a Ana. E quando quero validar uma regra de negócio, na verdade, eu só preciso de um fluxo de input. Ok? Portanto, eu tento traduzir naquilo que é a informação que eu coloco no controle de qualidade para que o output seja a validação dessa regra de negócio. Tá? E isso dá uma elasticidade enorme. Ok? Porque se nós fôssemos a sair um pouco deste mundo, provavelmente eu teria muito maior dificuldade, por exemplo, em integrar este negócio. Tá? Muito obrigada, Augusto. Tá? Muito obrigado.